Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, Sua História, Seu Tesouro. Depois de uns 2 meses fora dessa telinha, a gente começou esse projeto super animado, mas aí eu tive uma demanda de trabalho, tive um convite que foi muito importante para mim, de assumir um cargo de chefia, e eu não estou mais conseguindo receber meus convidados, não estou conseguindo mais ter o tempo para receber meus convidados como antes, mas eu não queria parar de tocar esse projeto, porque eu realmente, dentro da minha área profissional, eu vejo o quanto que as nossas histórias são tão importantes pra gente. As histórias que a gente vive são as histórias que nos ajudam a crescer, ou dependendo de como a gente lida com essas histórias, elas são âncoras, né? Que a gente vai afundando. Então é preciso que a gente olhe para a nossa história com mais carinho, com mais amor, com mais alegria, com mais felicidade, porque nós somos seres muito especiais. E aqui hoje eu trouxe esta figura que vocês já devem conhecer, que é o meu marido, Ricardo Varela, já que eu não consigo chamar ninguém para entrevistar. Exatamente isso. Já que não tem tempo, vai tu mesmo. Aí tu não, tudo bem. Você vai fazer comigo. Não, estamos aqui para fazer. Ó, tá vendo? Mas nem tudo são flores, não é, Rick? E aí hoje a gente vai falar de uma história de desafio de relacionamento. A gente não tem isso. Dificuldade? Não, né? Não. É muito engraçado. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma viagem juntos, que foi quando a gente foi pra Grécia, a gente até comentou isso aqui no canal, que a gente era somente amigo. E todo mundo olhava pra gente e falava assim, nossa, mas como é que vocês fazem pra ficar tanto tempo apaixonados juntos? E a gente ficava pensando assim, gente, a gente se conheceu ontem. Como que as pessoas projetam um imaginário, né, daquilo que... Esse ontem não é exatamente ontem, a gente já se conhecia, mas a gente não se relacionava. Então, na hora que você fala ontem, aí parece que foi ontem mesmo. Ah, tá. Enfim, A gente... algum dia vocês vão saber dessa história um pouco mais. Não, tem essa história aí em alguma dessas histórias do canal, tem? De pensamento positivo, alguma coisa assim, tá contando a história da nossa viagem pra Grécia. Mas o que eu quero dizer é que essa história que a gente vivenciou, dessa relação que a gente teve com essa pessoa na época, que era uma inglesa, né? Acho que ela era uma inglesa que estava viajando na Grécia com o marido. Era uma francesa. Francesa. Me deixou muito impactado porque nós somos muito iludidos. A gente vê um casal lindo e maravilhoso e a gente já cria um cenáriozinho de conto de fadas, né? Mas o que teve a francesa? E a francesa que você estava contando? Porque ela olhou pra gente, só porque a gente estava rindo, ela achou que a gente era extremamente apaixonado, que a gente já estava há anos, ela já criou essa história na cabeça dela. Isso é verdade. Ela falou assim, nossa, vocês estão há tantos anos juntos, como é que ela sabia que a gente estava há tantos anos juntos, sabe? Tipo... Nossa, vocês se dão muito bem e tal e tal. E a gente falou, ficamos até com vergonha de falar que a gente era a primeira viagem juntos. E que a gente estava ficando pela primeira vez naquele momento. Exatamente. E tudo na vida, tudo que aparentemente é lindo e maravilhoso, teve algum sacrifício, teve alguma luta, algum desafio. Aí eu queria perguntar aqui pro meu digníssimo, o que ele acha que é o maior desafio dentro de um relacionamento a dois? Agora é contigo, joguei a bola. Na verdade é um contexto. Nós todos somos muito egoístas, olhamos sempre o mundo com os nossos olhos e tal e tal. E a gente tem uma tendência de fazer tudo aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, no horário que a gente quer e tal e tal. E convivência a dois, no final das contas, é algo que precisa, sem sombra de dúvida, de muita paciência de ambos os lados, no final das contas. Mas o maior desafio é você abrir mão da muitas vezes sua liberdade de pensamento e de ação, para compartilhar esses momentos com quem você escolheu estar do lado. Então eu entendo que a maior dificuldade seja essa mesmo. A coisa mais difícil para superar são as diferenças de pensamento, de como enxergar a vida. A gente vem de uma família, a gente tem nossas vivências anteriores, uma educação, então tudo isso a gente vem trazendo as cargas de aprendizado de outras vidas, dessa vida atual, e aí a gente se depara em determinado momento, já um pouco mais velho, mais maduro, com uma outra figura. E aí você
essa figura a gente tenta dar match, e aí fala, não, acho que dá match. Aí começa a dar match aos poucos, né? Tem a questão, uma mulher bonita e tal, enfim, tem outros predicados, mas enfim. Só esse. Aí tem outros predicados, e aí o que acontece? Não, vamos investir. E na hora que você fala, vamos investir, e aí começa de fato você conhecer a pessoa. Família, conhecer, enfim, a questão de educação e tudo, toda a carga que traz. Então a grande superação que tem que ser feita no final é esse de falar, não, é valorizar aquilo que tem de bom e tentar dar menos importância para aquilo que não tenha de bom, não querer se impor perante outra pessoa. Então tudo isso é superação. E o que você mais aprendeu no processo de superação? Não, olha, uma coisa que eu achava que era um pouco, mas que superei absurdamente as minhas expectativas, foi a força da paciência. Gente, eu vou ter que cortar, tá? A força da paciência. Um amor que você tem pela outra pessoa e você então quer fazer dar certo, e aí você precisa ter o quê? Paciência. Esses pequenos momentos de paciência, mesmo que sejam muitos, mas são momentos de paciência, cara, vale a pena, porque no final das contas, nada melhor que ter uma pessoa do lado para poder compartilhar a vida, para poder trocar ideias, ter um cúmplice do seu lado. Isso é a melhor coisa que tem. E aí esse amor, sendo alimentado por boas coisas, essa é a realidade, vai de fato aumentando, a cumplicidade vai aumentando, é isso que acontece. A gente tem uma sinergia muito boa na questão espiritual, sem sombra de dúvida. Buscar focos em comum é muito importante. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Isso com a Catarine, a nossa relação, ela se baseia, tem muita base nessa questão da espiritualidade. Isso é o que nos, de fato, mantém unidos e faz com que a gente supere praticamente tudo, ou superamos tudo até hoje. Tem muita chance de poder dar errado, mas se você tem algo em comum, que é algo em comum que traz uma coisa dentro do peito para que vamos desenvolver isso em conjunto, cara, isso faz toda a diferença no relacionamento. Toda a diferença. E a verdade é que você já teve alguns relacionamentos, eu também tive outros relacionamentos. E em nenhum relacionamento eu senti o poder da união referente a um tema específico. Que de fato engrandeça os dois, faça sentido para os dois, traga propósito para os dois. E a gente achou a espiritualidade como esse propósito de vida, e isso nos alavanca para frente com muito amor, com muita paciência, resignação, enfim, um aprendendo com o outro. E nós estamos aqui há o quê? 6 anos juntos? 6 anos. Parece, né? Parece que foi ontem, não? 20 anos? Não parece que foram 20 anos, mas também não parece que foi ontem. Parece que foi 6 anos, mais ou menos. Acho que é isso. Te amo, amor. Eu te amo também. Tchau, gente. Até semana que vem. E acabou, é? Acabou.